Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Deus tem nos concedido de poder estarmos aqui na presença dEle para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estávamos estudando, ou ontem estudamos ainda a mensagem Apocalipse capítulo 4, terceira parte. Mas nas escolas dominicais nós estamos estudando perguntas e respostas sobre os selos. Nos detivemos aí na última escola, na pergunta número 7. E nós queremos continuar da sequência no estudo dessas perguntas e respostas sobre os selos. Tem muitas coisas ali que nós precisamos captar. E um dos assuntos que nós entraremos será sobre os 144 mil, 12 mil de cada tribo. E o tempo destinado a esses profetas é 1.260 dias, dividido por 30, dão 3 anos e meio. É o tempo destinado ao ministério profético para os judeus, que é a metade da semana, o número 70. Nós vamos nos colocar de pé para lermos as Sagradas Escrituras. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, é uma escritura bem já falada e refalada, mas é uma escritura atual para todos nós, porque é através desta escritura que nós temos entendido que todos os mistérios de Deus já foram revelados através da voz do sétimo anjo. E este sétimo anjo é o sétimo anjo terreno. Devemos entender que há 2 passagens em Apocalipse, falando sobre o sétimo anjo. E são seres diferentes, distintos. Eu não quero confundir a mente de vocês, mas Apocalipse 11:15 fala de um sétimo anjo. E o profeta deixa bem claro que esse sétimo anjo de Apocalipse 11:15, ele é um ser celestial. É um ser celestial. Apocalipse 10:7, o profeta vem e diz que este é um ser terrenal, um anjo terreno. Mas 11:15 ele é um ser celestial. E esse ser celestial, eu creio que ele vem para os judeus, porque é o que tocará a 7ª trombeta, é o que revelará isso aí, abrirá o segredo do 7º selo, será um anjo celestial. Nós vamos ver o que o profeta vai nos dizer aqui, perguntas e respostas sobre os selos, porque umas perguntas mais na frente nós estaremos entrando sobre esse de Moisés e Elias, esse ministério de Moisés e Elias, que ajuntará os 144 mil. Temos algo aí, e quizás na próxima escola nós podemos entrar um pouquinho mais sobre esse sétimo anjo, o ser celestial de Apocalipse 11:15. Mas nós vamos ler aqui Apocalipse 10, versículo 5, diz assim: E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua voz, a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Este anjo aqui não é o sétimo anjo, porque é o anjo forte que desceu do céu, que jura por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e a terra que nele há,
e a terra e o que nele há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, que o tempo não é mais. Quem fala isso? O anjo forte. Quando ele desce, ele diz: o tempo não é mais. Segue dizendo no versículo 7: mas nos dias da voz do sétimo anjo, este sétimo anjo é o sétimo anjo terreno, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, trombeta nós sabemos que é uma mensagem, o segredo de Deus, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade e infinita misericórdia. Ó Deus bendito, por nos conceder esta oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Graças nós te damos, Senhor Jesus, por nos permitir estarmos aqui no primeiro dia da semana, para tão somente ouvirmos a sua voz. Quando Romanos 8 nos fala sobre nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, ó Pai, também nos fala sobre a comunhão, sobre o culto, que é ação de graça, sacrifício vivo, santo e agradável na tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, por nos conceder esta oportunidade de poder abdicar de muitas coisas desta terra, muitas coisas oferecidas para o deleite deste corpo físico. Mas, ó Deus bendito, nossos olhos estão colocados naquilo que é eterno, naquilo que faz parte da nossa salvação, naquilo que está dentro da nossa estrutura, ó Pai, que é o desejo de poder ouvir a tua voz, a tua palavra, se aprofundar cada vez mais e mais e buscar cada vez mais e mais a tua presença, Pai. Assim como nós, há muitos irmãos de diversos lugares espalhados por todo o nosso país, por toda a face da terra, que têm tomado também, ó Pai, isto, ó Deus bendito, como prioridade de poder ouvir a sua voz, a sua palavra, se alegrar na tua presença e devolver a ti, ó Pai, aquilo que tu tens nos dado. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor. Pedimos que tu possas partilhar o pão da vida para nós nesta manhã, concedendo-nos toda a revelação que nós temos necessidade. Este é o nosso pedido e a nossa oração nesta manhã. Tu possas curar o enfermo e libertar o cativo em nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, te agradecemos por tudo. Amém e amém. Podeis vos assentar, irmãos. Perguntas e respostas sobre os selos. No parágrafo 112, é a pergunta número 7, parágrafo 112. A pergunta número 7, ela diz assim: irmão Branham, o livro da vida do Cordeiro e o livro da vida são o mesmo livro? Certamente. Veja, porque aí é onde toda a redenção está escrita, neste livro. Está vendo? Seus nomes estão nele. Você diz, bem, nosso nome é posto no livro da vida do Cordeiro, irmão Branham. O meu foi posto a outra noite. Não foi. Não foi. Você somente descobriu que ele estava ali a outra noite. Veja, porque seus nomes foram escritos antes da fundação do mundo. Está vendo? Isto é tudo o mesmo livro. Veja. Pergunta número 8. Agora, irmão Branham, é verdade que todo judeu nascido desde que Cristo veio será salvo? Quem são os 144 mil? Eles são os predestinados a serem selados com o Espírito Santo? Qual é a missão deles?
Uma pergunta muito boa. Qual que é a evidência que você tem sido selado com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo? Vocês lembram? Receber a mensagem do dia que você está vivendo. O profeta disse que o 7º selo é a mesma coisa para os judeus, porém lá para os judeus é 7ª trombeta. E quando nós falamos aos judeus, é porque os 144 mil terão que receber a revelação de quem é Jesus Cristo. A revelação de quem é Jesus Cristo. Vocês lembram que nós lemos ontem, em Apocalipse 4, terceira parte, onde o profeta disse que o mensageiro da era traz consigo, ou através desta luz do mensageiro do mensageiro, o anjo da era, é que reflete-se a misericórdia, a palavra. Nós lemos isto ontem aqui. Coisa tremenda ontem. Através do mensageiro. Nunca houve misericórdia para Laodiceia, a não ser através da mensagem do 7º anjo. Nunca houve. O trono da misericórdia está aqui dentro. Nós entendemos isto. Então, quando nós olhamos para todo o contexto da palavra, nós entendemos o que Deus está falando. Estamos captando. Então veja. Irmão Branca, é verdade que todo judeu nascido desde que Cristo veio será salvo? Quem são os 144 mil? Eles são os predestinados a serem selados com o Espírito Santo? Qual é a missão deles? Quatro perguntas em uma só. Há cerca de 3 perguntas em uma aí, mas aqui é a primeira. É verdade que todo judeu nascido de Cristo que veio ao mundo há de ser salvo? Não. Ninguém será salvo, somente aqueles cujo nome foi posto no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Todo judeu ou gentil, estão vendo? Só isso. O livro retém este mistério. O livro só o está revelando agora. Não o nome de cada um. Mas qual é o mistério do livro? Enquanto está chamando esses nomes, vocês finalmente entendem isto agora? Estão vendo? O livro não diz. Agora, Levi há de ser salvo no tempo desta era da igreja, ou Orman Meville, ou seja quem for. Não diz isto. Somente mostra o mistério, desvenda o mistério do que é a coisa. Mas nós mesmos, pela fé, cremos nisto. Foi isso que eu disse a outra noite. Alguém disse, bem, não adianta eu tentar. O irmão Branca disse que haverá somente um salvo em Jeffersonville. Por isso é que agora que você consegue poder compreender, quando ele diz sobre a misericórdia, eu disse, para ele se levantar do trono, a misericórdia acabou. Mas o profeta disse que só vai ser salvo aquele que foi colocado lá antes do seu nome. Não vai depender da misericórdia aqui. A misericórdia foi estendida lá, porque o Cordeiro foi morto quando? Há 2000 anos atrás? O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Por isso que às vezes quando a gente fala bem assim, a misericórdia terminou, o profeta disse que a misericórdia acabou porque Jesus Cristo levantou do trono de intercessão, mas e agora? O que vai acontecer de nós? Vocês estão me entendendo, irmãos? Quero que os irmãos que estão através da internet possam entender isso. Os que estão mais aqui próximos, às vezes perguntam para a gente particularmente, e a gente vamos conversando. Às vezes aqueles que estão através da internet, os irmãos,
não conseguem compreender, se tem um pastor, busque o seu pastor. Pergunte a ele. Para que você possa entender. Então, como que é, aonde que está essa misericórdia hoje? Uai, você levantou do trono de intercessão, então não está mais fazendo expiação pelo pecado? O profeta disse, acho que foi no primeiro selo, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e ele foi até João para abrir o livro, diz que ele chegou todo ensanguentado, como se acabara de sair da cruz. Estão me entendendo? Como é que acabara de sair da cruz? Eu li isso aqui para vocês. O sangue ainda estava ali quente, como se ele tivesse quente. Acabara de sair da cruz, acabara de efetuar o sacrifício e veio aqui para tomar o livro e desatar os selos. Então o que nós precisamos compreender é isso, é entender. Por isso que eu disse para vocês, olha, a leitura da mensagem vai nos esclarecer muitas coisas. Nós não precisamos nos agitar. Ah, mas e agora? E agora? Não precisamos nos agitar. O livro não diz agora, Levi há de ser salvo no tempo desta era da igreja, ou Ormond Neville, ou seja quem for. Não diz isso. Somente mostra o mistério, desvenda o mistério do que é a coisa, mas nós, pela fé, cremos nisto. Foi isso o que eu disse a outra noite. Alguém diz, bem, não adianta eu tentar. Irmão Branca disse que haverá somente um salvo em Jeffersonville. Está vendo? Agora, veja, está mostrando uma parábola. Isso não é isso. Pode haver milhares salvos. Eu não sei. Espero que cada um deles seja salvo. Veja, mas eu não sei. Você não pensa que baralhou a cabeça de muita gente quando o profeta disse isso? Ele disse, se tiver um salvo aqui, esse vai ser eu. Falou, quem sou eu para competir com o profeta? Mas o profeta está dizendo aqui, muitas vezes é dito como parábola, para que você possa entender. Aí a pessoa se agita, então já não tem mais salvação. Como eu disse ontem, citei ontem, se você tomar mensagem, almas que estão encarceradas, almas que estão em prisão, é isso mesmo. Ele diz assim, se for assim, bem no final da mensagem, então eu estou pregando para os perdidos, porque a terceira etapa de Jesus foi para quem? Está lá declarado isso. Porque se ele levanta do trono de intercessão, não há mais misericórdia. E aí o profeta vem e declara isso, bem declarado. Diz, então se for assim, então eu estou pregando aos perdidos. Aí qualquer um vai dizer, então o profeta está pregando para me selar para a tribulação, então eu sou um perdido. Ele não pega como um contexto. Toma lá a mensagem. Almas encarceradas. No final ele está falando sobre isso. Alguém disse, bem, não adianta eu tentar. O irmão Branca disse que haverá somente um salvo em Jeffersonville. Está vendo? Agora veja, está mostrando uma parábola. Isso não é isso. Pode haver milhares salvos. Eu não sei, espero que cada um deles seja salvo. Veja, mas eu não sei. Mas é desta maneira que eu quero crer. Eu sou este.
creia de igual maneira por você. Se não crê, então há algo errado com sua fé. Então vai ser a desculpa que a pessoa tem. Então já que não tem mais, então é minha misericórdia, então eu estou perdido mesmo, agora eu vou para o mundão. Eu vou para o mundão. É dessa maneira que eu quero crer. Eu sou este. Creia de igual maneira por você. Se não crê, então há algo errado com sua fé. Você não está seguro do que está fazendo. Como você pode chegar lá diante da morte quando não está bem seguro se é salvo ou não? Está vendo? Como pode chegar aqui e dizer a este aleijado, estendido aqui, cego e retorcido, assim diz o Senhor, levanta-te, Jesus Cristo o cura. A morte o medo que a pessoa tem da morte é tão terrível que nem o espírito de enfermidade tem medo de você, véio. Porque a morte conseguiu te assombrar, você tem medo. Não pode ficar doente que você já pensa que você vai morrer. Não pode ter uma dorzinha de cabeça, pronto, que acabou o mundo. Essas coisinhas vêm para provar. Chegamos aqui no culto, nos alegramos, cantamos, somos os detentores da vida eterna. Como eu disse ontem aqui, deixamos de ser uma criatura do tempo, a criatura da eternidade, estarmos preocupados com enfermidade. E eu digo estar preocupado com enfermidade, não é você buscar um meio. O profeta diz, Deus tem bons médicos para nos ajudar. Mas eu digo que a pessoa coloca tanta ênfase naquilo, que se não for aquilo, ele vai morrer. Então a fé dele não está baseada em Deus. Eu creio que quando chegar a minha hora, Deus pode me levar tomando remédio ou não tomando remédio, estando no hospital ou não estando, fazendo tratamento ou não. Porque eu creio que tudo é regido por Ele. Nossa vida é regida por Ele. Se você não crê, então há algo errado com sua fé. Você não está seguro do que está fazendo. Como você pode chegar lá diante da morte quando não está seguro se é salvo ou não? Está vendo? Como pode chegar aqui e dizer a este aleijado, estendido aqui, cego, retorcido, assim diz o Senhor, levanta-te, Jesus Cristo o cura? Como pode se pôr de pé aquele velho corpo frio e rijo estendido lá, que está morto, esteve morto por horas, e estendido lá, frio, rijo, e dizer assim diz o Senhor, ponha-se de pé? É melhor que você tente saber do que você está falando. Está vendo? Bem, dizem, a morte requer tudo, está tudo terminado. Sim, mas quando a palavra de Deus é revelada, e você sabe que é Deus, isto muda as coisas. Isto mesmo. Agora sim, esses Jesus não são nem todos os Jesus, agora sim, esses judeus não são, nem todos os judeus serão salvos. Não, Senhor, não serão salvos. Somente aqueles que, quando ele está falando de judeu, apenas como nome que lhes foi dado depois que deixaram. Eu creio que Nabucodonosor lá começou a chamá-los de judeus. Primeiro, porque a tribo de Judá foi levada para lá e foi-lhes dado o nome de judeu. Agora, porque vieram da Judéia e receberam o nome de judeus. Todavia, agora, Israel é diferente. Israel e judeu são completamente diferentes. Todo judeu não é israelita. Veja, não, ele é só judeu. Mas então Israel, Paulo nunca disse que todos os judeus seriam salvos. Ele diz, todo Israel será salvo. Por quê? O nome de Israel, esse é o nome da redenção.
desde lá atrás. Está vendo? Todo o Israel será salvo, mas não toda a Judeia. Judaísmo será judaísmo será salvo. Está vendo? Do mesmo modo que os gentios, há milhares de pessoas, sim, literalmente milhões, nessas organizações, e se chamam cristãs, igrejas de Cristo, todos os nomes assim. Isso não significa nada, não, isso não significa que serão salvas. As pessoas dizem: agora, você tem de pertencer a isto ou aquilo, uma organização, certa organização, se o seu nome não estiver em nosso livro, você está perdido. Agora, isto é seita. Está vendo? Isto é seita. Há só uma maneira de você poder ser salvo, e esta é, não aquele que quer, ou aquele que corre, então é Deus que se compadece. E Deus, por sua presciência, predestinou uma igreja para a sua glória. E esses são os que são salvos, certo? A sua fé está tão ancorada lá. Você diz: bem, minha fé está ancorada lá. Veja que tipo de vida você está vivendo. Você vê que nem mesmo está à altura de ir para lá. Sua âncora está errada. Você está com ela na areia ao invés de uma rocha. A primeira ondinha a removerá. Deixe que a palavra seja revelada em alguma coisa. Minha igreja não ensina isso. Isso mostrou na mesma hora que você não estava ancorado em nenhuma rocha. Você estava em areia. Isto mesmo. Deste modo, agora veja, irmãos, isso aqui é tremendo. Veio num tempo oportuno. Os 144 mil, eles são os predestinados? Sim, Senhor. Este é Israel. Israel espiritual. Imagine só. Haverá milhões deles. Não sei quantos estão lá agora. Suponho que um grupo inteiro. Mas não serão todos salvos, porque estão na Judéia. Está vendo? Você faz ideia de quantos estão lá agora? Eu não sei, mas provavelmente estão. Depois que esta próxima perseguição começar e se levantar, eles estão se acumulando Você sabe, tem uma fita sobre eles, que estou levando para o oeste comigo agora, a uma das igrejas do concerto que está é só a antiga, não me lembro agora, ela começou tem dessas lá na África, a reforma holandesa, é a igreja da reforma holandesa, é a do concerto. Agora, se há alguns de vocês sentados aqui, eu lhes direi por vocês ainda estão se agarrando àquele velho catecismo Heidelberg, e esta é exatamente a razão porque ainda estão ainda reforma holandesa. Assim vocês podem polir com um nome americano. Essa é a coisa por trás, porque vocês estão ensinando a partir daquele mesmo catecismo, o velho Heidelberg. Pergunte ao seu pastor se não é isto mesmo. Está vendo? Assim, agora, note isto. Os 144 mil, eles são os predestinados a serem selados pelo Espírito Santo? Sim. Estar errado, veja, mas isto é tanto quanto sei. Veja, isto é tanto quanto sei. Pergunta número 9.
Irmão Branha, como o irmão tem labutado ou sobre a semente da serpente, não tinha notado esta me passou despercebida. A semente da serpente esta semana, será oportuno fazer esta pergunta. Meus amigos têm me pedido para explicar Gênesis 4:1 e não consigo, o irmão me ajuda? Está fora do assunto, mas de qualquer maneira irei tentar da melhor forma, pela ajuda de Deus. Vejamos agora, deixe-me rever só um pouquinho. Acho que foi aí que ela disse: alcancei do Senhor um filho. Eu creio que é. Acho que Eva disse isto aí. Vou verificar para ter certeza. Porque eu disse a outra noite, 7, ao invés de 700, ao invés de 7.000. De modo que isto me encaixa, me deixa tão nervoso. Veja, e é preciso estar vigiando. E o inimigo por todos os lados. E você está consciente disso. Veja, sim, é esse. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse: alcancei do Senhor um varão. Agora, somente vou lhe responder uma pergunta, meu irmão ou irmã. E agora, lembre-se, não repreendendo você, não. Estou tentando ajudá-lo. Veja, eu amo você e amo a pessoa que pode ter sido crítica a respeito, mas não acho que esta pessoa seja crítica. Disse: ajuda-me. Veja, porque as pessoas creem nisso, mas simplesmente não estão suficientemente informadas pelo Espírito para saber o que dizer à pessoa que lhes perguntou isso. Agora, ela está dizendo aqui, qual é a pergunta? Sem dúvida, está dizendo: Eva disse que alcançou este varão do Senhor. Como você acha que a vida poderia chegar a vir se não viesse do Senhor? Seja ela certa ou errada. Quem enviou Judas Iscariotes ao mundo? Diga-me isto. A Bíblia diz que ele nasceu o filho da perdição. Apenas pergunte-lhes essa: será como o bicho no limão? Veja. Está vendo? Agora veja, eles não podem, é isso. Notem, então, se você quer levar-lhes um pouco mais de técnica, veja, Eva falou aqui, se você quer tomar isso na linguagem que está aqui, que está escrita de modo a estar oculta do olho do sábio e do instruído, Eva aqui, a maneira que se ensina, é que foi por Deus que ela gerou este filho. E ele é um espírito. E não pode fazer isso. Está vendo? Agora observe aqui, se requer notar isto: do Senhor alcancei um varão. Veja, não se pode fazer isso parecer qualquer, mas tem de ser sua correta interpretação. Veja, sim Senhor, não Senhor, se é assim, então o Espírito. E sempre conseguimos a natureza dos nossos pais, você sabe disso. Olhe para o bebê, a natureza. Bem, então Adão era filho de Deus, Eva era filha de Deus, correto? A primeira coisa da criação de Deus, que não podia ter nenhuma mancha de mal em parte alguma dela. O mal nem mesmo era conhecido. Então por que Caim foi mentiroso, assassino e tudo mais? De onde veio isso? Somente faça esta pergunta a si mesmo. Esta foi a semente da serpente, está vendo? A Bíblia não diz assim. A Bíblia não diz assim? Observe a sua semente desde o início. Nisso, ele se tornou. Gênesis diz: cada semente produz segundo a sua espécie. Se Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, primeiro criação de Deus, me diz para mim, da onde veio Caim? Então por que Caim foi mentiroso, assassino e tudo mais? De onde veio isso? Somente faça esta pergunta a si mesmo. Esta foi a semente da serpente, está vendo? A Bíblia não diz assim. Observe a sua semente desde o início. Nisso, ele se tornou. A quem o mundo pertence? Ao diabo. Quem o controla agora? O diabo.
Exatamente isso, o diabo controla o mundo. Ele disse a Jesus, vês quão formoso ele é, toda a glória, eu o darei a ti se me adorares. Veja, ele é o controlador dele, agora ele o possui. Agora observe, seus filhos são sábios, os filhos do diabo, ou tome os filhos de Caim, se você quiser, e analise as genealogias, descobrirá que foram homens sábios, todos eles. Mas então, quando ele matou Abel, Deus lhe deu Sete, que foi um tipo do justo, para redimir, estando morto, e ressuscita, e dali, agora observem, não a partir da primeira semente, da natural, eles morreram. Agora, vocês estão com a mente aberta? Estão vendo? A congregação diz amém. A primeira semente da semente natural, razoavelmente boa, tipificou a igreja moderna. Abel, para preservar aquela linhagem, aquele morreu de modo que outro pudesse se levantar, veja, assim tem de ser renascimento. Novamente, vocês entendem? Amém, muito bem. Só para que vocês entendam. Vejam, estão vendo? Aí está, o tipo perfeito, de modo que até mesmo o homem natural, nascido de Adão, seu pai mostra esta tendência natural. Não funciona. O homem natural não pertence às coisas de... O homem natural não pertence às coisas de Deus. Assim houve um homem que veio naturalmente e morreu para restaurar isso, e está representado na morte de Abel e a substituição por Sete. Observe que tipo de pessoa foi esta agora. Esse espírito produziu, a partir dele, humildes fazendeiros, pastores de ovelhas. Observe o que vem dessa sabedoria do mundo aqui, homens inteligentes, construtores e cometais, e todos os tipos de astuta, inteligência e coisas tais. Veja, onde foram parar? Eles estiveram lá, e Deus destruiu cada um deles, e salvou os humildes. Jesus não disse em Mateus 5, os mansos herdarão a terra? De modo, sim, não, deste modo, sim, não se preocupe, eles não têm onde se firmar, está vendo? Eles não creem que este seja filho de Caim, mas nós temos uma fita sobre isto. Se você quiser ouvir ser explicado detalhadamente, está vendo? Não, Senhor. E vi que tem parte no jornal lá, que a ciência agora vai provar que não foi maçã que Eva comeu, ela comeu um damasco. Está vendo? Tem um jornal lá em casa agora, veja, foi um damasco. Quão longe as pessoas podem, isto é mente carnal, veja. Então, na verdade, Moisés não atravessou a água, ele atravessou um mar de junco, fez Israel atravessar na extremidade superior do mar morto, havia um monte de junco lá, e o mar inteiro de junco, justamente onde as águas tinham em certa época baixado, e Moisés tomou um atalho e deu a volta por aquele lado, e as igrejas ortodoxas aceitaram isto. Vocês viram isso? As igrejas ortodoxas aceitaram que foi assim. Oh, que coisa! Você não consegue ver esta semente da serpente, este anticristo, e a coisa inteira bem aí na frente? Certamente. Sim, Senhor. Sempre será assim. Sempre será assim. Irmão Branham, por favor, ore por meu pequeno. Bem, esse é um pedido de oração, eu vejo. Ore por meu pequeno neto, muito enfermo com gripe. Ele está no hotel Riverview. Senhor Jesus, esta pobre pessoa aqui não escreveu isto em vão. Ela te viu deliberadamente remover até febre reumática de um garotinho a outra noite. Ela sabe que tu és o grande Deus, e oferecemos nossas orações por este garotinho, em nome de Jesus Cristo, que ele seja curado. Amém. Quando alguém escreve alguma coisa, não é em vão. Elas têm não importa quão simples nos pareça, quanto, mas há algo por trás. Veja, esta senhora, este garotinho, algo. Glória a Deus. Pergunta número 10. O Elias que vem pregar aos judeus é o próprio homem que viveu na terra, ou será o espírito de Elias em outro homem?
Boa pergunta. O Elias que vem pregar aos judeus é o próprio homem que viveu na terra, ou será o espírito de Elias em algum outro homem? Agora, isto é, eu tenho medo de dizer, eu não sei. Está vendo? Deixe-me ler isso novamente. Elias que vem pregar aos judeus, ó sim, é o próprio homem que viveu na terra, ou será o espírito de Elias em algum outro homem? Agora, se eu pudesse responder isto corretamente, eu poderia lhe dizer acerca de Enoque. Aqui o profeta não responde, mas mais na frente você vai ver ele responder. Veja, mas eu não posso, veja, a única coisa que sei é somente que a Escritura diz o que será. E agora pode ser que agora eu estou de certo modo inclinado. Agora deixe-me dizer desta maneira. Eu espero que os irmãos ouvindo as fitas entendam isso. Estou inclinado a crer que serão homens ungidos com o espírito deles. Que serão homens ungidos com o espírito deles. Aqui dá-se a entender o quê? Que serão homens deste tempo com o espírito deles. Mas se você pegar a mensagem atrás, presta atenção que eu vou falar. Se você tomar a mensagem, as 10 virgens, ele falou uma coisa. Ele pregou as 10 virgens. Eu creio que as 10 virgens foi depois das eras. Vamos confirmar? Foi antes das eras, 11 de dezembro de 1960. 11 de dezembro de 1960. Ele começou a pregar as eras, é isso mesmo. No livro se você tomar a Revelação de Jesus Cristo, que é o livro, a Revelação de Jesus Cristo em espanhol, as 10 virgens, 144 mil vem antes. Vem antes. As 10 virgens, 144 mil vem antes da era de Éfeso, bem antes das 7 eras. Mas você veja só, nas 10 virgens, ele fala que esses 2 homens, eles estão vivos, em corpos, em um estado glorificado. Há uma diferença de estar em um corpo glorificado, que não pode morrer, e um corpo em um estado glorificado. E ele chega a nos dizer ainda ali que eles têm que morrer. Por isso que eles estão em um corpo em um estado glorificado. E ele chegou a dizer que eles estão vivos. E nessa mesma mensagem, 10 virgens, ele faz uma pergunta a si mesmo. E ele diz assim: mas irmão Branham, o senhor quer dizer que Elias e Moisés estão vivos? Ele diz: absolutamente. Eles não apareceram no Monte da Transfiguração, em São Mateus 17? Falando com Jesus? Agora, eu estou falando isso, não estou dizendo para que você pegar a mensagem de 60 para desfazer o que o profeta está dizendo aqui dentro dos selos. Não, é porque mais na frente, quando ele falar, você vai saber o que ele está falando e a base. Ele já havia dito aquilo. O profeta era um homem. Você quer cobrar dele, ele sabia toda a coisa do que ele havia pregado, o assunto, e ele tem que lembrar de ponta da língua para falar? Então ele diz assim, estou inclinado a crer que serão homens ungidos com o espírito deles. É nisso que aquela caminhada antiga, onde nós caminhávamos, eles tiravam muito disso aqui. Só que eles
jogavam para fora ou exterminava as perguntas mais na frente. Quer ver qual é a pergunta? Eu não vou ler não, mas está lá na frente. Pergunta número 17. São dois. Apocalipse, a pergunta número 17, onde perguntaram se era o mesmo anjo, se o sétimo anjo com o espírito de Elias era o mesmo. Aqui ele vai falar que não. Deixa eu ver aqui. Pergunta 17. Aí lá na 34. Então ele vai pegar aqui, a 10, a 17 e a 34. 3 perguntas que vão estar correlacionadas ao mesmo tema. Aqui ele diz: eu não sei, estou inclinado a dizer, estou inclinado a crer que serão homens ungidos com o espírito deles. Porque veja, ele diz: não sobre Eliseu, porventura o espírito de Elias não repousou sobre Eliseu. Veja, o espírito de Elias, e ele fez exatamente como Elias. Veja, assim eu não posso dizer que isso seja verdade. Aqui mesmo o profeta coloca ainda uma interrogação. Deixa transparecer, eu não sei. Não posso dizer, eu não sei. Mas não posso dizer que isso seja verdade. Eu não sei, veja, sou honesto com você. Eu não sei. Então como que você vai tomar uma citação do profeta aqui para tomar como uma base para levantar-se uma doutrina? Porque muitos creem que seria o espírito de Elias em outro homem. Na caminhada de onde eu vim, anterior a vir a mensagem do profeta pura, nós criamos nisso, que era o espírito de Elias em outro homem. Mas vamos continuar aqui. Pergunta número 11. Depois vocês correlacionam, quem gosta de anotar, a escola dominical não é um culto, né? Então por isso que paramos aqui um pouquinho e damos essa referência. Pergunta 34, pergunta 17, pergunta número 10. Vocês vão entender o que o profeta está dizendo aí. Irmão Branca, o irmão poderia, por favor, responder essa para mim, sobre o batismo? Mateus 28, 19 ensina o Pai, Filho e Espírito Santo. Pedro, em Atos 2, 38, em nome de Jesus, do Senhor Jesus. Quando esta mudança aconteceu? Em Atos dos Apóstolos? Agora eu creio no Senhor Jesus. Bem, irmão, irmã, ou irmã, quem quer que tenha escrito, não houve mudança alguma que aconteceu. Veja isso. Pedro fez exatamente o que Jesus disse para fazer. Agora, se alguém vem e diz, use os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, eles fizeram o que Pedro disse para não fazer. Mas o que Deus disse se alguém vem e diz, use os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, eles fizeram o que Pedro disse para não fazer, mas o que Deus disse para não fazer. Está vendo? Agora, Jesus disse que, vamos somente considerar um pouquinho. Só quero lhe mostrar uma coisa aqui. Note, se você está aqui, vou pôr 3 peças de material aqui. Agora veja, o irmão Branca posiciona 3 objetos como ilustração. Este é o Pai, este é o Filho e este é o Espírito Santo. Como o povo trinitário crê neles, crê que são 3 indivíduos separados. Eles creem nisto. Estão vendo? Então agora deixe-me. Então, em Mateus 28, 19, Jesus disse:
Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem? Não, desculpe-me, estou citando Atos, agora em Atos 2, eu creio, não Lucas 24, 49. Não, Lucas 24, 49, estou citando. Ele disse: permita-me ler, assim eu acerto. Veja, e então, porque o outro dia eu disse isto, que não quero ter certeza de estar falando certo. Eu sei o título do que você está dizendo aí, mas quero pegar exatamente o que ele disse. Comecemos com o versículo 16, do 29. Então, estando os 11 assentados juntamente, os 11 partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado, e quando ouvira, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: todo o poder me é dado, nos céus e na terra. E chegando Jesus falou-lhes dizendo: todo o poder nos céus e na terra é dado são-me dados todos os poderes nos céus e na terra. Agora, onde está o poder de Deus? Onde está? Se todo o poder do céu e todo o poder da terra foi dado. Agora, onde está Deus? Aí está Ele. Veja, é esse que está lhe falando. Muito bem. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, a esfera trinitária disse: eu batizo em nome do Pai, no nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Isto nem está na Sagrada Escritura. Está vendo? Ele diz: batizai-as no nome do Pai, do Filho e do... Não. Colocaram um nome diante de cada um nome. Observe aqui, não diz batizai-as nos nomes. Um nome. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Está vendo? Agora, quero lhes perguntar: Pai é nome? A congregação diz não. Filho é nome? Não. Quantos pais há aqui? Qual de vocês se chama pai? Quantos filhos há aqui? Quantos humanos há aqui? Está vendo? Bem, qual de vocês é chamado de pai, filho ou humano? Estão vendo? Como uma mulher disse certa vez, ela disse: irmão Branca, o Espírito Santo é um nome, é uma pessoa. Eu disse: é sim, eu sou uma pessoa, mas meu nome não é pessoa. Eu sou uma pessoa. Veja, meu nome é William Branca. Todavia sou uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Isto é o que ele é. Não é um nome, é um título da pessoa de Deus. Está vendo? É um título da personalidade de Deus. O que ele é. Agora se ele diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não em nome do Pai, nome do Filho, nome do Espírito Santo. Ou não nos nomes do Pai, do Filho e o Espírito Santo, mas no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E se Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, então como fica? Se diz que é nome, bem, qual deles? Se você quer chamar um deles de nome, qual nome é? Se quer chamar o título de nome, então qual nome? Qual título é em que você quer batizar? O Pai ou o Filho? É singular. Veja, agora nós voltamos aqui, e esse é o último livro de Mateus. Como sempre expliquei, se você lesse um romance e dissesse: João e Maria viveram felizes para sempre, veja, é porque você não sabe quem são João e Maria. Volte ao princípio de sua história, descubra quem são João e Maria. Está vendo? Agora, é isso que você está fazendo aqui em Mateus. Você só está lendo a última parte. Volte ao princípio de Mateus e leia qual é a história. Este é o último capítulo de Mateus e os últimos versículos.
Como se você apanhasse um livro e dissesse: João e Maria viveram felizes para sempre. Esses foram João, Jones e a Maria fulana de tal. Esse foi? Não, esse foi João. Esse foi João Henry. E essa foi Maria fulana, e essa foi fulana de tal. Este é João alguém e fulana de tal. Não, você ainda não sabe. Veja, a única coisa a fazer para ter certeza é voltar no livro e ler. Amém. Veja, você não pode apanhar uma parte aqui, você tem de juntar tudo para formar o quadro. Agora, volte a Mateus capítulo 1, e ele vai apresentando as genealogias, descendo o capítulo 1, então chega no versículo 18, e disse: agora o nascimento de Jesus foi assim. Está certo? A congregação diz amém. Agora, quero lhes perguntar uma coisa, agora ouçam novamente, vocês chamam, o irmão Branco aponta para cada um dos 3 objetos como ilustrações. Quem é este? Deus, a congregação, Pai, Deus, Filho, Deus, Espírito Santo. Qual é este? Filho, muito bem. Agora, memorizamos. Então, agora, qual vocês disseram que era este? Deus quem? Espírito Santo. O Espírito Santo, muito bem. Agora muito bem. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do... A congregação responde, diz: Espírito Santo. Agora, pensei que vocês tivessem dito que Deus era seu pai. Agora, há algo errado aqui. Ele não pode ter 2 pais. Vocês sabem disso, estão vendo? Agora, há algo errado. Agora, qual desses homens, se são 3 pessoas, qual deles é o pai? É o seu pai. A Bíblia diz aqui claramente: achou-se ter concebido do Espírito Santo. Deus, Pai, não teve nada a ver com isso. E Jesus disse que Deus era seu pai. E sabemos que Deus era seu pai. Então ele teve 2 pais. Agora ele é ilegítimo? Com certeza. Agora, estão vendo onde vocês se meteram? Agora, então José, seu marido, como era justo, e não querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso. Lembre-se agora, ele era um bom homem. E a mão do Senhor é uma mão como agora. Aqueles que são predestinados captarão isso. Aleluia. Estão vendo? Eu parei qual versículo aqui? Qual? 100? Lembre-se agora, ele era um bom homem, e a mão do Senhor é uma mão como agora. Aqueles que são predestinados captarão isto. Estão vendo? E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Vocês estão acompanhando em sua Bíblia? Amém. A congregação diz amém. Muito bem. Dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela gerado é de Deus Pai. Eu li isso errado? A congregação diz sim. Claro que li. O que está concebido nela não tem nada a ver com Deus Pai. É o Espírito Santo. E agora, nós sabemos
que Deus foi seu Pai. Está certo? Amém. Assim, que é isto? O Espírito Santo é o Espírito de Deus, claro. Agora vocês entendem? Estão vendo? Deus Pai e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Ou ele teve dois pais. E então, que tipo de pessoa vocês adoram? Que tipo de Deus vocês têm então? Estão vendo? Estão vendo? Deus, Espírito Santo e Deus Pai são o mesmíssimo Espírito. E ele dará à luz um filho. Este companheiro aqui, e lhe porás o nome de, o quê? A congregação diz Jesus. Seu nome, Jesus. Agora, lembre-se, o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo os seus pecados. Isto tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da palavra do Senhor pelo profeta, a quem a palavra vem, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, sendo traduzido, é Deus conosco. Qual é o nome de Deus? Qual é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Qual é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo? A congregação diz Jesus. A Bíblia diz que Jesus era seu nome. Então o indivíduo aqui, tentando debater certa vez aqui no tabernáculo, disse: irmão Branham, o irmão Branham se safou de todas elas, mas não se safará desta. Diz, aqui mostra 3 pessoas diferentes, exatamente, perfeitamente. Diz, Mateus capítulo 3, aqui se encontrava João pregando, eis que veio o filho chegando para ser batizado, ele entrou na água, foi batizado por João, saiu da água, e eis que disse, se lhe abriram os céus, e disse, do céu veio o Espírito Santo, descendo como uma pomba, e uma voz do céu dizendo, este é meu filho amado, em quem? 3 pessoas separadas, certamente ao mesmo tempo. Ó, que coisa. Sim, simplesmente serve para mostrar que pessoas sem o batismo e não chamadas ao ofício de ministros, não é de conta, não é da conta deles estar no púlpito. Isto mesmo. Eu poderia tomar essas pessoas agora, pela ajuda de Deus, e deixá-las tão desnorteadas que as deixaria com vertigem. Veja, não me importa o que, não quero dizer isso não dá boa impressão. Perdoe-me, não foi por querer, Senhor, não foi. Agora, senti-o repreender-me por isto. Veja, de modo que não foi minha intenção dizer assim. Eu sinto muito. Creio que o Espírito Santo poderia revelar a essa pessoa algum segredo. Assim parece melhor. É exatamente como afinar um instrumento quando se faz algo errado. E você pode distinguir, como cristão que disse algo errado, ele não gostou disso. Veja, isso foi eu me colocar ali. Está vendo? Eu não estou no quadro de modo algum. Eu sou apenas, não quero que seja eu mesmo, nem nada, somente ele. Deixar que ele faça a obra. Ele é que toca a trombeta e muda. A voz por detrás dela é que emite o som. Veja aqui, este homem interpretou erroneamente a palavra. Veja, lembre-se, está oculto dos olhos dos sábios e instruídos, revelada a pequeninos. Agora, aqui está essa única pessoa, Jesus Cristo, de pé na terra. Agora, céus, naturalmente, há atmosferas acima. Observe agora, e João testificou. Agora, esse homem teve de dizer, aqui está Deus Pai, e aqui está Deus Espírito Santo, como pomba, e aqui está Deus Filho, totalizando 3.
3 pessoas. Está errado. João de pé aqui atrás, sabia que este era o Cordeiro. João disse: eu testifico vendo o Espírito de Deus como Cordeiro. Aí está Deus, Espírito, como pomba. Quero dizer, agora aí está a mesma coisa que eu disse a outra noite. Veja, ao invés de 700, está vendo? O Espírito de Deus. Este era o Cordeiro aqui. E o Espírito de Deus, a pomba, era Deus. O Espírito de Deus descendo do céu, e uma voz do céu dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo habitar. São dados à minha mão todos os poderes no céu e terra. Estão vendo? Estão vendo? Está vendo? Esse é ele. Agora, qual era o seu nome? A congregação diz: Jesus. Certamente. Está vendo? Assim, no que diz respeito à teoria trinitária de serem 3 deuses diferentes, isso é paganismo. Isso nunca foi ensinado na Bíblia, nunca foi ensinado na mensagem do leão, mas foi adotado na próxima, que foi anticristo. Pergunte a qualquer pessoa que queira, qualquer teólogo, isto veio nada menos que através da doutrina dos nicolaítas. Aí está, por que que saiu com Martinho Lutero? Foi por isso que continuou com John Wesley e se derramou sobre os pentecostais. No dia em que os pentecostais saíram, eles formaram o grupo Só Jesus. Agora, isso é errado. Novamente, como pode Jesus ser seu próprio pai? Está vendo? Então isto elimina esta possibilidade. Mas deve vir um tempo da águia. Está vendo? Este é o tempo que é para pôr em ordem todos esses mistérios. Está vendo? Pai, Filho e Espírito Santo são títulos do Senhor Jesus Cristo. Observe, todos os 3. Mateus diz: Pai, Filho e Espírito Santo. Pedro diz: Senhor Jesus Cristo. Quem é o Pai? Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Está certo? Pai, Filho, Jesus. Espírito Santo, o Logos que saiu de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, são absolutamente 3 títulos da pessoa de Deus manifestada, de 3 maneiras diferentes, ou 3 atributos de si mesmos. E para deixar claro para alguém que não entenda, é como 3 ofícios do mesmo Deus. Na realidade, são 3 atributos do mesmo Deus. Deus atuando em 3 diferentes, sobre a paternidade, sobre a filiação, sobre a dispensação do Espírito Santo. Deus é perfeito em 3. Lembra-se do número anticristo 4? Está vendo? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é absolutamente Senhor Jesus Cristo. Quando se batiza só em nome de Jesus, está errado. Somente batizo em nome de Jesus, batizo em nome de Jesus, está absolutamente errado. Estou familiarizado com muitos Jesus. Ora, os países latinos estão cheios deles, Jesuses. Mas este é o Senhor Jesus Cristo. Diz exatamente quem ele é. Há muitos Branhams. Se quer falar de mim pessoalmente, mas sou o William Marion Branham. Esse sou eu. Mas há muitos outros William Branhams, e assim por diante, por aí. Mas neste caso, está chamando distintamente uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. Veja, o ungido, há somente um deles. Agora, isso mesmo. Assim, se há algo além disso, escreva uma carta ou algo assim, ou por ocasião de quando eu estiver respondendo outras perguntas, quero tentar resolver isso, de modo que possa ver se podemos conseguir que algumas dessas pessoas enfermas que estão sofrendo recebam oração.
Nós vamos nos deter aqui, porque o tempo já se foi. Nós lemos a pergunta número 7, 8, 9, 10 e 11. Próxima, o estudo será a partir da pergunta número 12. Página 442. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Fechemos nossos olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua infinita misericórdia. Por esse momento estivemos aqui, ó Pai, estudando a tua palavra, lendo de uma forma diferente, porque é uma escola dominical, uma escola de ensinamento. Mas temos aprendido muitas coisas nesta manhã, Pai. Ajuda-nos, conceda-nos um dia na tua presença e no entardecer possamos novamente nos reunirmos para tão somente ouvirmos a sua voz. Derrame sobre todos nós, ó Pai, a porção do teu Espírito Santo, aquilo que nós temos necessidade. Abençoe nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet e aqueles que posteriormente estarão ouvindo ou assistindo em seus lares. Em nome de Jesus Cristo pedimos todas essas bênçãos e te agradecemos. Amém e amém. Tiveram conectado conosco nosso irmão Genaí Teixeira, irmã Cida de Montenegro, irmão Jailson Souza da Paraíba, irmã Marlúcio dos Santos Eloá Kenara de Alto Paraíso, irmã Keren Apuc, irmão Ronaldo Lemes e irmã Luiz Tangará da Serra, Mato Grosso. E aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem? A irmã Ivonete, né? Irmã Ivonete Lopes, que é o irmão Marcelo Estevão, né? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. No entardecer, a partir das 7 horas da noite, estaremos aqui para dar sequência com o estudo da mensagem Apocalipse capítulo 4, terceira parte. Deus abençoe a todos e um louvor. Clama outro fundo. Durante a noite mal posso dormir, porque te abates em mim, ó minha alma. Esperança encontrei no Senhor, revelou o mistério da minha vida, mostrou que eu estava em seus pensamentos eternos. É um nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer é nada mais do que o amor eletivo de Deus. Nascer do sol, quantos filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer é nada mais do que o amor eletivo de Deus. Desde Maria caminha lentamente pelo caminho estreito, ela vem. Quando a criança nascer, acabarão suas dores. Esther, Esther, toque no cetro, achaste graça aos olhos do rei. Tudo que fizeres, faça em nome dele. Nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem,
entardecer, é nada mais do que o amor eletivo de Deus. As danças de Sansão estão crescendo, músculos de fé tornando mais forte. Entre as colunas Deus vai ferir sua obra-prima. A pedra de coroa se aproxima, obras maiores faremos, pulsações de fé trazendo a terceira puxada. Do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer é nada mais do que o amor eletivo de Deus. 7 trovões ativando a contagem, a estrela do norte nos guia a batalha final. 200 milhões de demônios terão que fugir. O exército de Joel entra em cena, diante dele céu e terra temerão, pois poderoso é o Senhor que executa sua palavra. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer é nada mais do que o amor eletivo de Deus. Nossos corações ardem em expectativa para o eterno descanso. Ele já reservou um lugar para nós. O grande dia muito perto está, o noivo e a noiva indo à lua de mel. Nas asas do amor ela alçará voo no céu, no céu. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer é nada mais do que o amor eletivo de Deus. As danças de Sansão estão crescendo, músculos de fé se tornando mais forte. Entre as colunas Deus vai ferir sua obra-prima. A pedra de coroa se aproxima, obras maiores faremos, pulsações de fé trazendo a terceira puxada. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer é nada mais do que o amor eletivo de Deus. 7 trovões ativando a contagem regressiva, a estrela do norte nos guia a batalha final. 200 milhões de demônios terão que fugir. O exército de Joel entra em cena, diante dele céu e terra temerão, pois poderoso é o Senhor que executa sua palavra. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer é nada mais do que o amor.
eletivo de Deus, amor eletivo de Deus, o 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 amor eletivo de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos.